Você conhece os seus gatilhos emocionais? Para começar a falar sobre isso, eu preciso fazer uma volta lá no passado. Por quê? Porque nós, né, todos nós, nascemos e crescemos e fomos vivendo algumas fases da vida, né? A fase ali de bebê, depois infantil, adolescência e a maturidade, né? A fase adulta, na verdade, porque a maturidade é outra coisa. Só que existe uma fase da nossa vida, principalmente as primeiras fases da nossa vida, que fomos submetidos a emoções e sentimentos do qual a gente não tinha maturidade para entender, né? Às vezes situações traumáticas, situações positivas, mas essas situações, a cada vez que a gente vivia, por mais que não existisse maturidade para entender, existia a maneira como a gente sentia e percebia aquela situação. E isso foi gerando uma série de gatilhos, que eu gosto muito de trazer esse exemplo das marcações como se fossem lugares, né, igual no mapinha. Então é como se dentro da nossa cabeça, né, naquela viagem que a gente faz, se você assistiu Divertidamente, uma viagem lá na sua mente, é como se existissem marcações de determinadas situações que você viveu e vão te trazer uma lembrança de um momento em que você às vezes nem lembra, porque você não tinha maturidade para entender. Mas elas existem e elas influenciam até hoje a maneira como você pensa, sente, e aí a partir daí, como que você decide como agir, né? Dependendo da situação que você viveu, como eu disse antigamente, a intensidade que aquilo te gerou de sentimento é o que vai fazer você ter ou não o sequestro da amiga. Tem situação que você viveu, você sentiu pouco e aquilo não te incomoda, por isso que para você isso não é importante, mas existem situações que para você, da maneira como você viveu, ou do nível de maturidade que você tinha para compreender, te causou um sentimento com uma intensidade muito forte. E aquilo para você é muito importante. Por isso que a gente volta a reforçar. Não podemos julgar a maneira como as pessoas reagem, porque a gente não sabe qual foi a maneira que aquele gatilho que ela tem, que fez ela reagir hoje daquela maneira, qual foi a intensidade que aquilo gerou para ela. E é por isso que a gente precisa compreender, a gente só vai compreender perguntando, né? E é dessa maneira, quando a gente tenta compreender, a gente se aproxima, ao invés de julgar, que a gente se afasta. Mas além do modo do pensar, do sentir e do agir, existe coisas, né, que estão enraizadas dentro de você que são responsáveis pela personalidade que você foi adquirindo, né? Tanto que a personalidade ali aparece no último ponto, porque é a soma de tudo isso. São os seus valores, aquilo que você de fato valoriza. Justiça para você é importante? Depende do contexto que você foi submetido, o que é justiça para você. Então você vai definir esse valor de justiça com base nas experiências que você viveu. Quais são as crenças, aquilo que você acredita, e que você fala, se eu viver isso, eu vou ter isso, então eu já não quero, né? E às vezes se limita de viver uma situação por um outro ponto de vista e de ter uma experiência diferente, e vai sempre repetindo os mesmos erros, né? As crenças, elas podem ser tanto limitantes como potencializadoras. Limitantes é quando você vai repetindo a mesma coisa, e potencializador é quando você fala assim, não, eu vou me permitir viver de um jeito diferente. E aí pode ir ressignificando as suas experiências. A sua identidade, que é representada pelo que você acredita sobre você. Então, quando eu pergunto quem é você, tudo que você fala, eu sou, representa a sua identidade, né? A espiritualidade é aquela crença em algo superior, né? Não necessariamente relacionado à religião, mas aquela crença de algo que está fora do seu alcance, do seu controle, que é uma entidade maior e que te faz acreditar, né, e agir mesmo quando todas as evidências delas te levam para um caminho, é aquilo que te faz entender que existe uma saída, né? Então, a espiritualidade, dentro desse contexto, é aquela entidade superior que te faz acreditar mesmo quando tudo está dizendo que tudo vai indo contra. E a personalidade é tudo isso que você vai adquirindo, que está representado até pelo senso de si. E aí é legal porque quem assistiu o filme Divertidamente 1 e o filme Divertidamente 2, no 2 mostra que aquela personalidade, né, o senso de si que ela tinha quando criança,
depois das experiências que ela foi tendo e com os outros sentimentos que foram chegando, ele se mudou, né? Ela adquiriu um novo senso de si, que é a personalidade, e que representa que, sim, a nossa personalidade ela vai se moldando ao longo do tempo. E tudo isso é o que faz você ter os pensamentos, os sentimentos e agir da maneira como você age. E você precisa compreender quais são os seus valores, quais são as crenças que você tem, se você tem mais crenças limitantes ou potencializadoras, qual é a sua identidade, o que você acredita sobre você. Então, reanalisar sobre isso, né? Quando você pensa na espiritualidade e, de fato, pode fazer até alguns testes ali, como, por exemplo, o MBTI, que vai trazer traços da sua personalidade. Mas ele vai te trazer informações que você vai olhar e vai falar, isso faz sentido. E aí, só para reforçar o porquê que o autoconhecimento é importante, esse questionamento ele ajuda a traduzir. Como que você vai controlar aquilo que você não conhece? Então você precisa se conhecer. Porque a partir do momento que você se conhece, você começa a entender. Essa situação me gera raiva. Peraí. Quando eu fico com raiva, eu tenho tal comportamento. Às vezes eu aumento o tom de voz. Aí você analisa. Mas eu estou aumentando o tom de voz dentro do meu trabalho. Isso pode me gerar um desemprego. E aí? Como que você vai agir? Você entende? Então, tudo parte de você conhecer o que desperta os seus sentimentos. Quais são os gatilhos emocionais. E isso, por isso que eu sempre falo dessa jornada, né, que ela vai começar aqui e ela vai continuar ao longo do tempo, porque você vai precisar ser submetido de novo a todos os sentimentos para você começar a fazer essa análise com um pouco mais de clareza.